campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, amigos, especialmente nossos companheiros do Grupo Espírita Francisco Xavier. Uma alegria, valemos-nos nesta ocasião para alguns momentos de reflexão. E nesta ocasião tão importante também, quando assinalamos a passagem de mais um ano nas nossas existências, aproveitando para nos envolver num abraço muito fraterno, compartilhar a alegria de todos que se abraçam neste dia, desejando muitas felicidades, prosperidade, muita paz, muita saúde. São coisas que costumamos, nesta ocasião, sinceramente desejar uns aos outros. Foi assim que aconteceu no ano passado. Um ano cheio de desafios que vencemos juntos. Um ano assinalado por tantas coisas que poderíamos contar uns para os outros. Algumas que compartilhamos em experiências comuns, que todos vivenciamos, e outras que cada um, nos seus desafios pessoais, poderia confidenciar falando dos momentos alegres e desafiadores, aqueles que nos trouxeram entusiasmo, aqueles que nos fizeram felizes e aqueles momentos que desafiaram a nossa vontade, o nosso equilíbrio, porque representaram desafios que foram superados. Por isso estamos aqui, neste instante, comemorando mais uma passagem de ano. Poderíamos fazer, como a mídia costuma realizar, uma retrospectiva, falando das coisas mais importantes que nos aconteceram. E todos teríamos o que registrar. Afinal, estivemos construindo as nossas experiências. E estivemos andando na trilha da maturidade espiritual. Estivemos afirmando convicções, reformulando outras convicções que tínhamos, estabelecendo novas convicções. E assim fomos estruturando forças para prosseguirmos com passos que precisam, sabemos, que sejam determinados, que sejam firmes, para podermos percorrer essa grande caminhada da evolução. Então, desejamos efetivamente abraçar a todos aqueles que nos acompanham. Estamos tendo de modo muito especial a dedicar as nossas vibrações muito fraternas aos nossos companheiros do Grupo Espírita Francisco Xavier, que venceu a etapa tão difícil da pandemia e agora nesse período, pós-pandemia, retornando às atividades presenciais, à normalidade dos atendimentos, dos cursos, enfim, das atividades próprias da nossa casa. E tivemos, então, contando sempre com o apoio, com o grande esforço, solidariedade de todos, para podermos manter esta obra que recebemos e que entregaremos, sob uma responsabilidade, portanto, de corresponder à confiança daqueles que nos antecederam, respeitar a dedicação, o esforço, o trabalho que realizaram, ao mesmo tempo entregar àqueles que estão chegando e que continuarão a obra que está em andamento como um desafio e, ao mesmo tempo, uma proposta. A proposta de construção da felicidade que todos aspiramos. Por isso, desejamos felicidades em cada mudança de ano, porque estaremos perseguindo esse objetivo. Todos temos esta vontade imensa de ser felizes. Ela está presente em todos os corações e ela que orienta as decisões da nossa consciência. Às vezes nos equivocamos, nos iludimos, nos desiludimos, mas vamos estruturando esta experiência, vamos amadurecendo aos poucos, vamos evoluindo. Então estaremos oferecendo um campo de trabalho, como estamos desfrutando, para aqueles que estão chegando e que possam ali dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado e implementar também inovações
recursos renovados, portanto, para todos aqueles que possam desfrutar da oportunidade de aprendizado e de serviço sob o abençoado teto da nossa casa. Então, a esses irmãos, de modo muito especial, nosso abraço muito fraterno. E nesse dia feliz, cabe-nos, portanto, reafirmar as nossas esperanças. Se confidenciarmos uns aos outros as dificuldades que passamos, que estamos enfrentando, e a vontade que temos de superar tudo isso, nós estaríamos, sem dúvida alguma, apresentando uma diversidade imensa de situações. Quem pode atender, então, a todas essas aspirações, a todas essas necessidades que trazemos? Somente Deus. Só Ele constitui a grande resposta, e o grande remédio que todos carecemos. Essas coisas que estão dentro de nós, nossas aspirações, os nossos sonhos, este impulso de realização e a necessidade que temos de efetivamente realizar, de nos expressar diante da própria consciência, no mundo em que Deus nos situou, para afirmarmos as forças espirituais que somos dotados pela vontade do nosso Pai e, ao mesmo tempo, participarmos da sua obra. Essa concessão que Deus oferece a todos nós para trabalharmos juntos, para vivermos e convivermos. E o Cristo nos orientar. Nos ensinando a amar-nos uns aos outros, aproveitando todas as circunstâncias da existência. Por isso que este novo período que se inicia em nossas vidas, não é? Porque nós precisamos, já que somos imortais, não é? Dividir o tempo para poder melhor compreendê-lo. Temos essa necessidade. Então, temos mais um período, né, identificado como uma etapa a ser vencida, uma oportunidade a ser aproveitada. Que a alegria sustente o nosso ânimo. E, sobretudo, a fé em Deus, a confiança em nosso Pai, justifique as nossas esperanças. Porque sabemos que com Deus tudo venceremos. E que estamos submetidos às suas leis amoráveis, justas. Enfim, nós fazemos parte da perfeição divina. E, afinal, somos uma obra do nosso Criador. Assim, justificam-se as esperanças, né? Justificam-se as felicitações, os desejos que temos de oferecer uns aos outros, né? Vibrações muito fraternas, desejando-nos felicidades reciprocamente. E não tem jeito, seremos felizes. Estamos caminhando nessa direção, né? Estamos aprendendo a lidar com as forças espirituais de que Deus nos dotou e lidarmos uns com os outros. E aprendendo, essencialmente, a amar-nos uns aos outros, como Jesus sintetizou em seus ensinamentos, né? Todos os seus ensinamentos a nos desafiar à superação do egoísmo, do orgulho, das forças ainda primitivas que herdamos dos nossos instintos e que estão em processo de educação. Teremos um ano inteiro para educá-las. Essa é a nossa expectativa. Que Deus abençoe os nossos propósitos, para educarmos essas forças que Ele colocou em nós. Para que sejamos, né, depois desse ano que se inicia, muito gratos pela oportunidade que tivemos, valorizando o tempo como uma bênção que Deus nos concede nesse lado da vida para o aprendizado da felicidade. Portanto, felicidades para todos nós. O nosso trabalho desta noite, buscando no Evangelho um trecho para as nossas reflexões de hoje. O capítulo 11º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Amar o próximo como a si mesmo. É o item 13, intitulado A Fé e a Caridade. Disse-vos, não há muito, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. Pudera ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade,
Impulsos generosos se vos depararão, mesmo entre os que nenhuma religião tem. Porém, essa caridade austera, que só com abnegação se pratica, com um constante sacrifício de todo interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Porquanto só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. Sim, meus filhos, é inútil que o homem ávido de gozos procure iludir-se sobre o seu destino neste mundo, pretendendo ser-lhe lícito ocupar-se unicamente com a sua felicidade. Sem dúvida, Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral, que mais facilmente se adquire com o auxílio dos órgãos físicos e do mundo material. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Com efeito, só a poder de concessões e sacrifícios mútuos podeis conservar a harmonia entre elementos tão diversos. Tereis, contudo, razão se afirmardes que a felicidade se acha destinada ao homem neste mundo, desde que ele a procure. Não nos gozos materiais, sim no bem. A história da cristandade fala de mártires que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Esta é uma mensagem do Espírito Protetor recolhida em Cracóvia, 1861, que Allan Kardec incluiu no Evangelho segundo o Espiritismo para ilustrar esse capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Ele nos convida a uma reflexão. Este espírito se comunica com a visão de quem está no verdadeiro lado da vida, fazendo uma avaliação do significado desses dias que passamos aqui, no mundo físico. Não temos uma nítida percepção desta realidade, porque não lembramos de todas as existências anteriores. Naturalmente, de forma muito compreensível, que precisaríamos nos liberar dos condicionamentos do pretérito exatamente para aproveitar os novos estímulos, as novas lições que esses dias estamos aproveitando e desfrutando. E nos convida, então, para considerar que estamos em busca da felicidade. E claro que sabemos que iremos alcançá-la quando atingirmos o aperfeiçoamento relativo decorrente do progresso espiritual que será realizado. Assim teremos no plano do espírito condições de alcançar esse estágio que tanto aspiramos. Mas também podemos alcançar uma felicidade relativa aqui no mundo físico, quando nos aplicamos ao bem. Porque, efetivamente, nada é bom se não estiver ligado ao bem. Pode ser agradável, pode ser formoso, estético, mas não será bom se não estiver ligado ao bem. E o bem é o exercício do amor, é a caridade. E a mensagem de hoje nos convida a praticar a caridade como um ato de devoção a Deus, dando uma significação profunda aos gestos de desprendimento pessoal em favor do nosso semelhante. Em sermos um instrumento na construção do amor em coração a coração, compartilhando o nosso amor que estamos aprendendo a sentir, a educar, a desenvolver. Estamos aprendendo a fazer uso dele.
dando-nos conta de que essa capacidade de amar tem origem no nosso Criador, tem origem em Deus. Porque Deus é amor, é a expressão de João Evangelista. Temos, portanto, esta consciência de poder converter os nossos gestos de amor, indispensáveis para o desenvolvimento dessa capacidade de amar que todos temos, num ato que nos liga ao nosso Criador através do nosso próximo. É um ato de amor dedicado ao nosso irmão, em nome de Deus, porque esse amor que já aprendemos a sentir tem origem no amor divino que nos criou. Assim, o amor ao próximo nos liga a Deus. E nós que precisamos tanto de Deus, nós que buscamos o nosso Criador através das nossas esperanças, pois só Ele pode atender às nossas grandes aspirações, aquilo que necessitamos. Só Ele, portanto, tem os recursos que carecemos para alcançarmos os grandes objetivos de realização pessoal, que nos impulsionam até intuitivamente. Estamos sempre querendo progredir, melhorar, segundo os nossos conceitos, que vamos reformulando à medida que nos aprimoramos. Então, a mensagem de hoje nos oferece a oportunidade de estarmos sempre ligados a Deus, quando estamos ligados ao bem, praticando o bem, que favoreça aqueles que convivem conosco. E para praticar o bem não precisamos sair de casa. Podemos nos exercitar uns com os outros, principalmente em nossos lares, quando, pela circunstância da convivência íntima, vamos nos apresentando mais autenticamente os nossos impulsos, as nossas tendências, as nossas conquistas já realizadas e as conquistas a serem realizadas no campo do espírito. Assim apresentaremos também as nossas imperfeições, inevitavelmente. E surge então a oportunidade da compreensão, surge a oportunidade do perdão, surge a ocasião de vencer o nosso egoísmo e vencer o nosso orgulho em favor do nosso semelhante, que, acertando ou se equivocando, está caminhando conosco na direção do que ele tanto deseja e que nós também desejamos, que é a felicidade. Somos todos, afinal, um projeto divino, mesmo os mais equivocados. Mesmo aqueles que se surpreendem nas situações mais dramáticas, né? Que às vezes nos chocam tanto, quando tomamos conhecimento desses fatos lamentáveis. Às vezes perguntamos como ainda o ser humano é capaz de agir dessa forma. Pois ainda assim, aquele que se surpreende numa situação tão difícil é um projeto de Deus que está em andamento, está em curso. Deus está nos criando. Já avançamos em determinados aspectos, não avançamos em outros, mas estamos todos no processo de aprendizado, plenos de oportunidade de avançarmos na direção desta realização do espírito, desse crescimento espiritual. Isso se faz em todas as circunstâncias. Referimos o nosso ambiente familiar, ao nosso lar. Eu sou o abençoado teto do nosso lar. Nós temos situações que requisitam o exercício do bem, onde podemos, então, movimentar a nossa capacidade de amar, sabendo que ela, vindo de Deus, representa esse ato de amor, amor ao próximo e amor a Deus. Como Jesus resumiu toda a lei e a verdade. Sem dúvida que no ambiente social tão conturbado como o do nosso mundo, que ainda não conheceu a paz, apesar de todo o progresso que já alcançamos, que avançamos tanto, né? A tecnologia nos oferece tantos recursos, tanto bem-estar, através da ciência, tanto conhecimento, o desenvolvimento cognitivo que já temos. No entanto, o desenvolvimento moral sabemos que não acompanhou com a mesma celeridade, não avançou tanto
já que ainda temos dificuldades que os homens da antiguidade tinham, e até os homens primitivos, que estamos lidando com forças que ainda não foram educadas. E essa educação se processa com o espírito lidando com a realidade em que se situa. E Deus nos oferece a oportunidade de estarmos aqui, no mundo material, desfrutando da matéria, para o aprimoramento do espírito. Não confundir o meio com o fim é uma necessidade que temos para não nos iludirmos e não aplicarmos todos os nossos esforços, né, nos objetivos que não constituem efetivamente o grande propósito da existência. Se vivemos exclusivamente para a satisfação das nossas sensações, dos nossos prazeres materiais, iremos nos frutar, porque qualquer hora dessa vamos deixar o mundo físico, quando Deus quiser. Retornaremos ao plano do espírito e daí estaremos avaliando o que aproveitamos ou deixamos de aproveitar espiritualmente, lidando materialmente no ambiente em que Deus nos colocou. Estaremos contemplando o progresso do nosso mundo íntimo que desenvolvemos no nosso mundo social, na nossa convivência. Então temos um campo nesse mundo de provas e expiações imenso para realizações que desafiam a nossa inteligência, sobretudo os nossos sentimentos, especialmente o mais nobre deles, a nossa capacidade de amar. Então somos convidados a viver todas as circunstâncias, qualificando essas situações através do bem, procurando lançar o amor como o grande facho de luz a iluminar os passos que precisamos dar no caminho do progresso espiritual. Esta mensagem nos estimula a superar as dificuldades através do bem. E faz muito sentido, porque é um grande desafio vencer o egoísmo e o orgulho, a vaidade. Essas coisas que todos temos e que derivam ainda das forças primitivas que remanescem no nosso psiquismo, na nossa alma. Estamos vencendo isso e precisamos então desses exercícios dos nossos lares, que ainda não são tão harmonizados, geralmente, tanto quanto gostaríamos, e nesse mundo que ainda não é tão pacífico, tão harmonioso, quanto aspiramos. Mas isso não representa castigo, também não representa uma destinação infeliz. Pelo contrário, representa uma grande proposta do amor divino para a expansão do amor humano. Estamos carentes de afeto, de amor, de progresso espiritual e plenos de recursos para nos exercitarmos, desenvolvendo as forças que nos habilitarão a essa grande conquista. Por isso encaramos mais um ano novo com muitas e justificadas esperanças, pela fé que temos em Deus e que podemos exercitar em atos de caridade, representando o bem que estamos aprendendo a oferecer uns aos outros. Interrompemos neste ponto as nossas reflexões e vamos dar continuidade ao nosso encontro através das nossas vibrações coletivas. Estaremos, a partir de agora, direcionando as vibrações de nossas almas, valorizadas pelas vibrações dos nossos irmãos que do plano espiritual sustentam o nosso trabalho, para aqueles que desejarmos beneficiar com essas expressões de nossa alma. Vamos então, irmãos, unir as nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimento fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçamos nossas vibrações.
Preces para os enfermos. Nesse momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para esses irmãos. Que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho os nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e que progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Preces para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site